EBD 25 anos. EBD lição 7, que traz como tema uma igreja que não teme a perseguição. A igreja, ela tem um dono, um pai, um perdão. Então o título da lição 7 vai dizer uma igreja que não teme a perseguição. Ela vai ser celebrada no dia 17 de agosto, porém estamos estudando hoje, sábado à tarde, dia 16. Uma igreja que não teme a perseguição. Que igreja seria essa que não teme a perseguição? Por que ela não teme a perseguição e como que ela é perseguida? Quais são as suas estruturas para que ela não tenha o temor desta perseguição? O texto vai estar em Atos 5:29, que diz assim: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática vai estar escrita assim: em relação à verdadeira igreja, há duas verdades inegáveis. 1. A igreja será perseguida. 2. A igreja a protegerá. Deus a protegerá. São duas verdades para essa perseguição. Perseguição é uma coisa terrível. E a perseguição da igreja é a perseguição maior que há sobre toda a terra. Se você pensar em uma perseguição, uma pessoa perseguida, ela tem toda a estrutura para vencer. Porém, a perseguição divinal a Deus é a pior. Por quê? Porque a nossa estrutura de geração é adversária a Deus. Então, o que vai acontecer? Toda a nossa inclinação vai se mover nessa perseguição. E em uma perseguição você tem que saber divina, você tem que saber o que é de Deus e o que é da carne. Então você está em um mundo que para ele ser perseguido é absurdamente sofredor. Mas a igreja ela não teme essa perseguição. E a gente vai ter uma base agora na leitura em Atos 5:25 a 32 e o 12:1-5, que diz assim, Atos 5. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinassem desse nome? Nome de Jesus. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão do pecado. Dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedeceram. Atos 12 vai dizer: porque àquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João.
Então Tiago já foi morto por Herodes. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-os prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quarentenas de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, eram guardados na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu acabei de ler aqui uma perseguição e um conflito muito grande, uma guerra muito grande. Jesus, ele veio cumprir a lei e ele confronta a lei e cumpre, porque ele é crucificado. Então o primeiro mártir foi Cristo. Ao Cristo ressuscitar e permanecer com os discípulos, o que eles armaram? Eles armaram uma mentira e defenderam que seria uma adversidade contra eles. Que Jesus, eles estavam querendo jogar o sangue do justo, de Jesus, sobre eles. E a verdade é que os discípulos estavam no Espírito Santo, obedecendo aquele a quem Deus o enviou, que seria Jesus, que havia morrido. Então, qual era a posição dos discípulos naquele momento? Era suceder o que Jesus havia construído e cumprido sobre eles. Então, a defesa deles realmente era mentira. Porém, Pedro disse que não ia importar. O que ia importar era realmente eles estarem cheios do Espírito Santo para conflitarem também como Jesus e, se possível e preciso for, morrerem por amor ao Evangelho, que foi o caso de Tiago. Então Herodes manda matar Tiago por questões políticas, por questões de interesses políticos, para agradar os judeus das sinagogas inimigos de Cristo. Judeus saduceus inimigos de Cristo. E Pedro diz: Deus com a sua destra elevou o príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Então esse Israel é todo o que crê nele, não é só Israel. Ele usava Israel por conta de que o povo pela qual ele veio, e esse príncipe realmente é o príncipe da paz, que foi Cristo que reinou sobre o principado. Cristo reinou com a idade de um jovem, então ele era um príncipe, porque ele estava em princípio ainda. Então ele era o príncipe da paz, então príncipe e salvador, porque ele reinou, o reino dele é estabelecido sobre um princípio. Então ele foi o príncipe da paz e da salvação. Então nós fazemos parte do reino do príncipe da paz. O reino de Jesus não é um reino que nós podemos caracterizar Deus como um ancião de dias. Nós temos que interpretar que o reino dele é um princípio, ou seja, ele morreu e foi crucificado como um príncipe, mas o príncipe da paz. Príncipe da paz. Então ele construiu uma nova Israel, porque ele não era o príncipe. O culto do príncipe em Judá, o culto dos príncipes em Judá, Jerusalém e Israel, não era para o estrangeiro que viesse ver e conhecer a Deus e ser evangelizado. Então ele morre como príncipe da paz, porque ele é o cordeiro, e ele celebrou o culto em cima de Israel, ele celebra o culto do príncipe. E o culto do príncipe vem o mundo inteiro, se quiser e se puder, viria todos os reinos e visitaria Jerusalém e era evangelizado pelo culto dos príncipes, que era a pregação de Deus e do amor de Deus para os homens estrangeiros, para o estrangeiro. Então, na categoria de príncipe da paz, ele é o Senhor, o Pai da eternidade. Então ele vem para Israel, faz o culto do príncipe, chama o mundo inteiro para o conhecer, e quem decidir por ele crer,
será salvo por ele o Messias, o Emanuel. Então isso é, Pedro descreveu em suas palavras. Ele é príncipe e salvador, a remissão dos pecados do povo de Israel que crê nele. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que a obedecem. Então eles já estavam com o Espírito Santo em reino, em administração. O Espírito Santo já estava administrando os apóstolos. E ele estava na mesma conduta que Cristo, Pedro, e eles tinham o mesmo projeto de crucificarem a Pedro. Mas a convenção e a perseguição, que foi grande, aumentou a convenção. Então a convenção acontece fora e a igreja toma uma proporção maior. Eles tinham visão e planos para crucificar a Pedro também, como Herodes matou a Tiago para agradar a multidão e agradar os judeus, que estavam ferozmente lutando contra a salvação, contra Jesus, o príncipe da paz, e eles estavam de frente desse grande conflito, dessa grande perseguição. Então, em Tiago ter morrido, fortaleceu o poder de Herodes. Porém, Pedro foi preso e foi preso com quarentenas, ou seja, uma super segurança. Só que Cristo já havia ascendido e enviado o Espírito Santo e a oração já estava em conexão máxima. Então o Espírito Santo já teria descido e Pedro não viveu a crucificação. Por conta, nesse episódio, por conta que havia oração. E quando a igreja orou por Pedro, mesmo preso, com quarentena de soldados em segurança, Pedro sai da prisão e vai pregar na praça. E então eles se chocam com o que acontece, com a maravilha que acontece com Pedro. Que Pedro, em altíssima segurança de prisão, ele consegue sair, o anjo desce, abre a prisão, tira Pedro e ele vai e apresenta-se ao círculo de oração ainda. E tudo isso foi obra do Espírito Santo para fundar a salvação e a igreja em cima das feras terríveis do pecado e da iniquidade. Essa foi a leitura bíblica para definir um pouco o que será a perseguição pela qual nós estamos estudando nesta lição. Então, a introdução fala que o princípio da igreja enfrentou oposição e perseguição. A perseguição era Deus no Cordeiro e a lei. A lei não era que a lei não quisesse, mas quem estava usando a lei não aceitou o Cordeiro que veio pela lei, que veio para a lei. Então o que surgiu com aquilo que, independente que eles aceitassem ou não, se consumou a perseguição em cima dele. E essa perseguição, Cristo sabia que ia se cumprir e que ele ia consumar. E o véu do templo ia se rasgar e os estrangeiros iam haver convenção e novo nascimento. Quando a convenção nasce, novo nascimento é fortalecido, a primeira margem, o primeiro muro de força para vencer, como Cristo venceu, seria os discípulos que estiveram com ele. Então a perseguição justamente teve início e oposição com o nascimento da igreja. A igreja era o corpo de Cristo. Então todos os discípulos já estavam no corpo de Cristo, que era o transbordar do Espírito Santo, e isso liberava grandes sinais. Por sua própria natureza, a fé cristã traz sobre si a rejeição e a perseguição. A absorção e a negação. É a margem da conduta, do caminho dessa fé e da igreja. Isso porque a fé cristã, a fé por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. A verdade é que a fé, ela chega para uma nova conduta e ela sofre a perseguição de cara com aquilo que Cristo consuma. O primeiro ponto vai falar da igreja perseguida, com 3 tópicos que falam dos perseguidores, das esferas da perseguição
e da igreja, da oposição que a igreja enfrenta. O ponto 2 vai falar da igreja protegida, que é quando ela se defende e resiste à perseguição. E o 3 vai falar da igreja destemida. Então, o ponto 1 fala da igreja perseguida. Qual seria essa igreja perseguida? Essa igreja perseguida é o corpo de Cristo. E quem são os perseguidores? 3 grupos se fortaleciam para perseguir a igreja de antemão, ou seja, na primeira leva que ela acaba de ser consumada, de ser concluída. São os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. O capitão do templo era uma segurança máxima, policial, política, que existia dentro do templo. Então não era assim o templo e a palavra e a lei que Deus gostaria de entregar a palavra ao homem e que teria feito. Não era dessa forma. Os saduceus era a seita dos saduceus, que não criou em ressurreição. E por que os saduceus se fortaleceram? Porque Cristo ressuscitou. É tanto que depois que Cristo ressuscita, não se fala mais em fariseu, fala mais dos saduceus. Porque saduceus não cria em ressurreição e os fariseus criam, e Cristo ressuscitou. Então, agora, qual é o grupo máximo que vai vencer, que vai perseguir, que vai impor um grande complô contra o corpo de Cristo? Os saduceus, que não criam ressurreição. E para isso eles tinham que se fortalecer nos saduceus, porque se os saduceus diziam que não existia, eles estavam dizendo que Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitou o terceiro dia. Então era uma força para a imposição, para ser opositor à igreja. Então os 3 grupos seriam os mais fortalecidos, os piores, para perseguir a igreja com apoio dos sacerdotes e anciões. E dentro dessa classe religiosa eram mais poderosos. Acabei de concluir. Os aspectos religiosos quanto à política. A lei e os sacerdotes de Jerusalém e de Judá estavam totalmente politicados, ou seja, estavam totalmente emergidos no governo. E um governo que não tinha perdão. Porque Herodes era um pecador natural, pecador devasso, um pecador cruel. Então Roma, o domínio era de Roma, e Roma não tinha como ter conversão, porque não tinha salvação. Então o que aconteceu? O aspecto político estragou a presença e a chegada do dono da obra. E aí eles perseguiram o que ele mesmo assim consumou a obra. Viram a igreja como uma ameaça, fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Se a lei estava política, é claro que ela ia andar politicamente. E ela ia se mover politicamente. Então essa perseguição foi da própria palavra contra Cristo, contra a igreja, contra o que Cristo fez, contra o perdão, contra o perfeito sacrifício. Então ela se move contra a igreja, porque a igreja ela está com o Espírito Santo, ela está com o Espírito da lei. Por que nós pregamos o Evangelho, o Velho Testamento? Nós pregamos a lei, porque nós temos o poder. Os evangelhos que os apóstolos estavam pregando, era para eles mesmos pregar. Mas o que acontece? Eles se envolveram, o sacerdócio se envolveu com a política e se tornou inimigo de Deus. E Deus vem, cumpre a palavra e eles se levantam contra, usando a lei, contra a Deus, contra a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, que troca o sacerdócio e consuma a lei, defende a igreja e a gera nessa perseguição cada vez mais. Só que o Espírito Santo, ele expande a igreja. A igreja não ia ficar só dentro das portas de Jerusalém, mas a lei só existia dentro de Jerusalém, porque eles viviam e estavam dentro do sacerdócio da lei. Porém, a igreja que Cristo consumou e a rejeição que teve do sacerdócio presente a Cristo e a Deus, que morreu e ressuscitou o terceiro dia, não viria o que aconteceu.
que foi justamente a expansão da igreja. Então, eles não acabaram a igreja se fundou nos apóstolos e tivemos a igreja primitiva por conta que o Espírito consumou e o Espírito expandiu. Então, não tinha mais como alcançar o que Deus fez na igreja pelo crescimento da igreja. E essa perseguição por isso essa perseguição era para a igreja primitiva, porque era só dentro de Jerusalém e de Israel, Judá. Só dentro de Judá. Então, o que tinha poder de sair fora e de salvar era o príncipe da paz, o Pai da eternidade, que seria Jesus, que eles crucificaram. Então, Jesus tinha como sair e expandir e trazer a verdade de lá e pregar o que foi feito lá. Então, eles realmente se confundiram. Mas a perseguição realmente era contra aquilo que nasceu lá. E ele teria que nascer lá, realmente, a igreja, para testemunho da palavra que hoje temos em mãos. Quais são as esferas dessa perseguição? Aqui a lição vai falar de duas: a religiosa de Cristo como ameaça e a política. Por que a religiosa? Porque o sacerdócio, eles queriam dizer e assumir e contestar, eles queriam conflitar de que eles eram de Deus, de que eles estavam com Deus, de que a verdade de Deus estava estabelecida sobre eles. E a política era o acesso do governo com eles e deles com o governo. Então, o acesso deles com o governo era o governo dominando eles. E a palavra de Deus, como veio em Cristo Jesus, isso não poderia acontecer. Porque o governo, além de ímpio, um governo não se deixa dominar na qualidade do estrangeiro para Israel. O domínio teria que ser do Senhor, de Israel. Então, o que acontece? Eles querem a verdade de Deus e querem o partilhar com o governo de Herodes. O governo de Roma do momento. Então essa perseguição ela foi muito do momento, do lugar de onde estavam. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé, com poder ganhavam mais e mais admiração. Existia uma coisa perfeita ali para a perseguição e para a prisão, e até para a crucificação. Era a religião e a política. Então, o sacerdócio se sentia ameaçado em perder o domínio da lei pelo profeta João Batista, Jesus e a igreja que nasceu no corpo de Cristo. Então, o que ele fazia? Ele se uniu ao governo porque o governo tinha poder de os deter. Então, o governo executava o que ele não poderia nem tinha poder, porque o poder estava exposto e o poder estava se cumprindo nos sinais. Então, ele trazia o governo, a religião do sacerdócio, para prender o poder de Deus, que conflitava e ameaçava totalmente o seu sacerdócio. Então, não todos criam, e ele lutou por todos esses que não creram. Estavam filtrados na legalidade, uma legalidade ameaçadora e infiel a Deus, onde não havia mais Deus. Então, enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo, o farisaico, regredia. A perseguição foi de momento. Essa primeira perseguição não se conta com preparação espiritual. Eles já estavam cheios. Então, quando a igreja cresce, aí Deus unge um pastor preparado para escrever as igrejas e preparar, instruir para outra perseguição. Não é mais a perseguição do judaísmo, a perseguição romana. É a perseguição
espiritual, que não deixava de ser uma única. Então, quando a igreja sai de Jerusalém, que a perseguição não vai sair porque era local, Deus unge o Espírito Santo, Jesus, unge um profeta, unge um pastor e toma ele a vida dele, para instruir as igrejas que estavam nascendo. Aqui a perseguição não seria somente ali, seria para toda uma vida e seria de sentido natural, de natureza. Então, a natureza que Cristo matou e salvou a alma e salvou o novo homem, ia ter essa perseguição em todas as gerações. E quando a perseguição não viesse de um governo, de uma seita, de um erro espiritual, ela viria de uma outra versão. Então, isso mostra o quanto Deus estava com e está com a igreja, porque ele foi para a palavra. E na palavra, ele prova na palavra e no crescimento da igreja que ela não ia padecer e sofrer a perseguição somente a do judaísmo, do sacerdócio judaico, dos primeiros anos da lei, para só ser fundada. Ela teria um processo de perseguição, porque não ia ficar somente ali em Roma. Qual seria a esfera política da perseguição? A perseguição e na esfera estatal é de natureza política, na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano, na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. A ação de Herodes, de Roma, em cima do aparato sacerdotal da lei, identificou como os governos agiriam em cima de uma seita, de um aparato, de um erro. Porque por mais errado que estivesse o sacerdócio e condenado, porque Deus já havia saído, já havia aberto a porta e saído e consumado, ele estava de aparato com o governo ímpio e infiel. Então, o que acontecia? Herodes executava o que eles condenavam, porque Herodes estava em contato com ele. E Herodes já tinha matado o próprio Deus. É difícil acreditar que Deus morreu, que Deus foi crucificado, mas ele morreu por 3 dias apenas. Então era difícil para eles acreditar que eles iam matar o Messias, que eles iam matar a Deus. E eles mataram. E ele ressuscitou o 3º dia e formou a igreja. Mas isso já não vinha de adaptação e de aceitação. Então isso trouxe uma sucessão. O governo, ele associa-se àquele grupo religioso. Então, pela religiosidade da qual Roma estava ancorada, eles executavam a pena sobre os apóstolos. E aí morre Tiago e Pedro é preso. Então, isso já iria se cumprir. Por quê? Porque Deus estava e decidiu vencer a lei. Então, isso já iria se cumprir. Mas isso não ficou só aqui. Hoje você, como cristão, você conflita com um governo que ampara ou que tem um aparato com um erro espiritual, com uma seita espiritual. Por conta que o governo, ele não é do Espírito Santo. Ele não é evangélico, cristão, igreja. Onde existe um governo igreja,
para decidir as coisas na oração pelo Espírito Santo? Em lugar nenhum. Todo o governo dos países e das nações, eles se amparam, eles se fortalecem com a seita. Pode ser com a macumbaria, pode ser com a feitiçaria, pode ser com qualquer seita, só não é com a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus diz, faz um governo. E o reino dos céus não é deste mundo. Então, se fosse deste mundo, eu ainda dizia, pode ser que ele chegue lá. Mas como não é, para ele interpretar a palavra, ele deixa de ser governo. Porque ele precisa renunciar a tudo. Então ele se ampara a religião que ele dá ênfase. Governo é ênfase. E dos homens corruptos. Então, governo é ênfase. Então ele traz para perto de si, que foi o que Roma fez, e isso sucedeu. Essa perseguição na esfera política sucedeu até o dia de hoje. Você pode procurar um governo de qualquer cidade, de qualquer país, procure saber qual é a religião dele, se ele não está amparado em alguém, em alguma religião. É porque a igreja é livre. A igreja é livre até um certo ponto, porque nós somos perseguidos individualmente. Então a igreja é livre, a igreja já tem liderança, já tem órgãos públicos que beneficia o governo, e o governo tem que se dobrar, tem que aceitar. Então, ela já beneficia o governo por causa da salvação, da libertação dos homens. Mas em questão de governo, eles se associam a uma religião para que eles possam ter andamento e o que fazer, ficar por ali por dentro mesmo, que era o que Herodes praticava. Então, ali, ainda que eles quisessem abrir mão, não poderiam, porque eles estavam no momento de Jesus, no tempo de Jesus, ainda que eles quisessem abrir mão de Herodes, não poderiam, porque ele construiu logo, foi o palácio dele do lado do muro de Jerusalém. Então, ele se amparou totalmente sobre os judeus, era questão de judaísmo. Ele veio para cima, para tomar o templo, tomar tudo ali, ele já se sentia o dono. Então, se Jesus tivesse vindo brigar por residência, por terreno, por templo, foi o que Jesus disse: esse templo eu vou derrubar ele em 3 dias e vou reedificá-lo. A maior pedrada do evangelho de Jesus Cristo foi essa. Porque mais eles relataram, mais eles mastigaram com ira, com ódio, foi essa a expressão. Ele disse: templo eu vou destruir, em 3 dias eu vou reedificar. Por quê? Porque Herodes, eles já tinham feito, era 2 palácios nas beiradas, nos muros do templo, se apoderando da Judéia e sendo já o Senhor da Judéia. Então eles brigam por o que está aqui. Aí Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Para início de conversa, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, eu ia julgar a lei e o judeu que foram mortos e que são, e de quem são a terra pela qual Deus entregou a Abraão. Então, se fosse para julgar sobre a terra é até hoje dos judeus. O problema é que eles perderam nos impostos e eles venderam-se a si. Então, de tudo isso já vinha questões. Então, Deus o que fez? Ele transferiu, ele transladou para o outro lado o reino dos céus, o reino do príncipe da paz. Porque até a terra pela qual Deus deu até Abraão já não era mais tanto deles. Então, o governo de Herodes era um governo ancorado, dono da lei, dono dos judeus. O interesse do momento, esse era Herodes. O momento, Herodes, ele não foi um homem que pensou que o seu pai já havia morrido. E nem na morte, nem no tempo, nem o que estava passando. O homem natural, ele não tem noção de nada. Então, ele não tinha essa noção e nem teve. Então, ele era o momento. E o momento o que era? Ele era o dono dos judeus.
Então Cristo entra, consuma a lei e Deus tira a sua palavra. E estamos aqui como fruto dela, porque ela cresceu sobre a terra e nos deu o direito de vida, de liberdade e de pregarmos a salvação em Cristo Jesus. Tudo isso foi processado. A igreja enfrenta a oposição. Por que ela enfrenta a oposição? Sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Aqui ele quer dizer a sucessão da oposição. Então essa oposição que eu acabei de escrever, a igreja enfrenta. Só que a igreja hoje, ela influencia, ela tem sociedade, ela tem espaço já que ela ajuda o governo e o governo fica sob a liderança dela, sem precisar de que o governo invada e tome posse do que é seu. A não ser que ela fale, mas segundo o tempo de hoje, a igreja ela já é um órgão que gera benefícios para o governo, e um dos maiores benefícios já é a conduta do homem, o que ela prega para a libertação do homem, para a transformação do homem, para a sociedade, para o pecado, que é o pecado, é a sociedade que oprime o governo e que está de olho no governo. De maneira que o governo que se tornar líquido a uma sociedade, não temos governo. Porque ele se liquidou, ele ficou igual à sociedade que ele enfrentou. Sociedade de governo não é para governo se igualar. O governo ele tem que enfrentar a sociedade e ele tem que ter conduta para impor, para que ele tenha uma sociedade. Porque se ele não fizer isso, o que ele faz? Ele se iguala à sociedade e ele vai lá para o fundo, porque ele não tem moral sobre a sociedade. Foi isso que aconteceu com Roma. Roma se ancorou na lei, porque da lei saía respalde, saía condição de domínio, de controle, de juízo. E governo que não impõe, ele não é governo. E ele perde qualquer estatura de social sobre a sociedade. E aí, quando ele perde, ele só serve para sentar no lugar e para rotular. Então, a igreja, ela enfrenta essa oposição. Né? A oposição de um jeito ou de outro. A oposição governamental. Porque se um governo se tem base em um certo grupo religioso que afete a igreja ela tem que ter respaldo sobre isso, porque ele não pode liderar e excluir ou oprimir a igreja. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. O cristianismo bíblico. O cristianismo, ele trouxe o que a lei tratava. A lei era o mandamento. O cristianismo, ele trouxe a cura. Ele trouxe a libertação. Isso influencia na sociedade. Então, o governo, ele tem como ser beneficiado desde aí. Uma sociedade confiável, um povo transformador e um povo transformado. Porém, a perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, a silenciar a voz da igreja. Porque quando ela influencia e quando o governo ele tem muito acesso à igreja, ele pode estar com uma pretensão de influenciar. E quando ele entra corrompido. Então ele pode quebrar muitos valores ali dentro, se ele começar a ter muito acesso. E a igreja for... Então a igreja não pode, a igreja tem que ser radical para fechar para ele a entrada
sua presença corrupta, do seu acesso, por conta que tem algo ali que não pode, que limita até onde a igreja possa ter acesso ao governo. Não pode fazer como fez os judeus. Então, o inimigo pode armar um laço e tomar até a igreja. E depois construir um palácio nos muros da igreja para liderar sobre aquilo. Porque o homem natural e o governo natural que nós vivemos, ele vê as coisas naturais. Então, para ele tomar posse e tomar algo, uma realidade de alguém por uma questão natural, ele não pode vir natural e se estabelecer sobre a igreja ou sobre a palavra de Deus. Ele tem que descer e se espiritualizar. Porque nós estamos vencendo este mundo como igreja espirituais. Nós estamos vencendo como filhos de Deus espirituais por Jesus Cristo. Então, toda vez que o governo influenciar a igreja, vai causar esse impacto por conta das diferenças de natureza. A igreja protegida, aqui tem um anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. O que seria o anjo de Deus? O anjo, a primeira ação do anjo, já somos nós, que é o novo nascimento. Mas os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e o livra. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Os anjos, eles são os ministros de Deus. Então, a igreja ela foi bastante auxiliada pelos anjos no momento na Judéia, na igreja primitiva. Então, quando a igreja orou, Pedro estava sobre um reforço de segurança, o anjo foi lá, abriu as grades e tirou Pedro. Então, os anjos, naquele momento, eles tiveram uma missão muito grande com a igreja primitiva. Essas ações, o tempo não deixou, apagou bastante a ação dos anjos. Então o anjo foi na prisão e realmente libertou a Pedro. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão. Filipe e a sua missão, tem Atos 12, 7, com Filipe e sua missão evangelística, Atos 8, 26, em missão na casa do centurião romano Cornélio, o anjo foi e lhe disse que ainda faltava alguma coisa. E com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daquele que vão herdar a salvação. O serviço do anjo e o ministério muda de figura em Cristo por conta da grande obra dentro do homem. Então, essa presença de anjo na igreja primitiva era a edificação e o edifício da ação e do novo nascimento do homem por Cristo Jesus. Então, o que acontece? Ela é protegida primeiro pelo novo nascimento e a conduta que ela se gera em um só corpo com todos os irmãos. A intercessão da igreja. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Então, a igreja começou a orar. Foi o princípio da oração, a primícia da oração, e Deus enviar os seus anjos e agir, porque ali precisava de uma ação extremamente sobrenatural, e o que tinha sido consumado e ressuscitado no terceiro dia realizou tudo isso. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionado anteriormente, e não temos uma explicação no contexto bíblico de por que Tiago não foi libertado. Contudo, o evento certamente causou impacto na igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Se morre um discípulo, se Cristo ressuscitou, então Cristo não deixou ninguém enganado de que seria uma peleja, uma batalha que viria contra o sacerdócio presente. Então, Tiago ele foi morto na prisão, mas ele foi morto por interesse político. Então, a morte de Tiago trouxe a oração, a necessidade de orar para que Deus o pudesse livrar e enviar os seus anjos, e isso foi real. Os anjos visitavam a prisão e abriam, e no outro dia Pedro estava no mesmo lugar pregando o evangelho, e eles ficaram atômicos com essa ação. Qual é o valor da oração? Mostrar o grande valor da oração. O valor da oração
enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Qual é o valor? O valor da oração é você falar com Deus. E quando você fala com Deus, Deus reage. Quando Pedro estava preso, que a igreja orou unânimes, então Pedro, o Senhor enviou o seu anjo e Pedro foi solto. A igreja, o valor da oração é a ação de Deus. Mas para isso ser de imediato, a igreja ela tem que estar unânime e a oração tem que estar realmente muito presente ali. A oração tem que estar no altar. Não é um momento da igreja estar desapercebida e orar por uma de repente, de uma decisão. Quando eles viram que eles iam matar os apóstolos, eles começaram a orar. E Deus começou a responder. Então, a igreja ela tem essa missão de orar. E o valor da oração da igreja é grande. Eu posso testemunhar do valor da oração de uma igreja e da minha salvação. Então, o valor da oração é realmente mover o trono de Deus. E tem diversos milagres aqui. Tem o milagre de Cornélio, que orava 3 vezes ao dia. De Ananias para ir visitar o apóstolo Paulo. Os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados com o Espírito Santo. Então, a oração é falar com Deus. Você intercede e Deus envia a resposta. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua. Pouco poder, ainda continua. Então, a oração é realmente o momento de você trazer a unidade de Cristo. É o momento que você sai e você entra para falar com Deus em uma unidade com Ele. Na oração você entra em unidade com Deus. E Deus revê toda a sua oração e certamente atenderá. A igreja destemida, o que seria a igreja destemida no momento? Ela vem com o testemunho de poder. Foram libertos os apóstolos e começaram a testemunhar de sua fé. A igreja destemida, meus irmãos, é o resultado que ela trouxe, que ela teve. Por que nós temos hoje o título de igreja destemida? Porque ela venceu a perseguição. Porque seria impossível ela não vencer. Porque o caráter e a conduta de Deus veio em Cristo e se cumpriu nos homens. Ela é destemida porque ela está revestida dessa presença. Ele subiu, ascendeu e enviou o seu Espírito Santo para que estivesse conosco. Então, a igreja, ela é destemida porque ela está com a presença do grande rei. Quando você ora, ele está ali presente. Ele manifesta a presença, ele manifesta a ação da presença. Então, humanamente, ela tem uma visão. Espiritualmente, ela está super bem acompanhada em uma tática profunda de falar com Deus e Deus ouvir. Então, isso é uma igreja destemida. São os atos do Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta na igreja, vivo, ressuscitado. E por isso ela é destemida. Porque ela tem um revestimento da glória e da grandeza de Deus. E sobre a grandeza de Deus e a glória, ninguém abala. Ninguém abala a grandeza de Deus. Ninguém abala a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então ela é destemida porque ela tem a presença de Deus. Ela vence a perseguição porque ela cresce lá fora. E porque ela tem a presença de Deus. Quando elas oraram, quando a igreja orou por Pedro, o anjo foi e abriu a prisão. Paulo foi preso, o Senhor enviou um terremoto e abriu a prisão. Então, a ação do Espírito, os sinais, Jesus Cristo diz em Marcos 16, estes sinais seguirão os que creem em meu nome, pisarão demônios, falarão novas línguas, e em beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Então, os sinais são o poder de força da igreja para não temer. E muitas vezes ela nem vê. Ele age sem ela nem ver. Porque ela não tem temor. Quem tem temor se enfraquece. Quem tem temor morre. Então ela está revestida para não temer. Não temer
é mais do que uma ordem divina, é a presença dele. Então, é bem diferente. Uma ordem, não faça, para ele vir em você, lhe dá a capacidade de não fazer. Então, ele não só diz que não tema, ele está presente. Ele está com você. Porque o temor, o medo, o temor, a perseguição é um fracasso. Então, é melhor não temer e quando ele está presente, você não teme. E quais são as convicções dessa fé? Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Um baita de um testemunho na vida de Pedro da prisão. E nós contestamos e lemos e relemos em Atos Apóstolos essa versão assim que nós queiramos. Porque está revestido da presença de Deus. Você lê uma ação do Espírito Santo, você sente a presença de Deus e sente o revestimento. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Então esse é o valor cristão. É o testemunho, é a resposta, é a convicção da fé. A convicção da fé ela é cheia de sinais. Ninguém não teme porque quer. Você teme porque você tem convicção de quem está com você. Então, na convicção e na comunhão, uma vez nascidos do Espírito, da presença de Deus, você não teme porque o Senhor está contigo para te dar a vitória. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé. Essa fé da primitiva, ela foi com presença mesmo. Eles não temiam, não era porque eles eram fortes, eles não temiam porque o Senhor estava presente mesmo. E quando Deus está presente, não tem como temer. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil da parte da igreja em relação ao Estado, que age contrariamente aos princípios adotados por aquela. Então, se nós confrontarmos um problema social, nós temos que pedir Deus, muito Deus, para vir resolver. Por quê? Porque Deus, ele é justo, ele não vai nos deixar nessa situação. Tem algo lhe causando dano socialmente, tem um problema jurídico para ser resolvido na sua vida. Isso não é nem notável, nem levado em conta, em evidência. Então você tem que crer e confiar que Deus vai entrar nessa situação por conta que isso é uma ação e uma convicção da sua fé. E é uma ação do Espírito Santo de você não temer. E você ter poder para essa situação. Para evidenciar a situação. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê. Como fazer parte da sua natureza é essencial. A primeira experiência de fé individual foi a igreja no corpo de Cristo. Então, a experiência individual é onde nasceu o corpo de Cristo. E nessa convicção de fé, você tem que enfrentar todos os problemas que conflitam a sua comunhão, a sua pessoa em Deus. Você tem que enfrentar todos com essa convicção. E se for social, é que você tem que realmente esperar para Deus agir, para que possa evidenciar o que está acontecendo socialmente com você, porque você é igreja. E como deveria que for se tornar e que fosse, estivesse frente à realidade e à noção. Porque às vezes o governo perde a noção e você com noção fica para trás e eles vão embora lá na frente injustamente. E muita coisa injusta vai levando para frente e você ficando para trás. Então isso é uma causa para ter convicção de fé e não ter temor de Deus para fazer e ver a justiça do Senhor. A conclusão vai ser assim: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se ausentar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Primeiro que perseguição não tem vida, tem guerra. Perseguição você não tem paz, você tem guerra. Então, aí não
você não tem nível em perseguição. Você não tem nível em perseguição. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João 16 e 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento, foi a conclusão. A perseguição, ela não te deixa viver. E em Cristo tem vida e tem vida com abundância, tem aprendizado e experiências que precisam ser evidenciadas. Então você pode perdê-las se você estiver em perseguição, porque o inimigo, ele marca o território, ele marca você todinha. E hoje tem diversas fontes de perseguição, e isso está evidente, nós sentimos, e nós que temos o Espírito Santo, nós sabemos que a perseguição está absurda, está extremamente covarde, a ousadia está errada. Então nós temos que o quê? Falar. Nós temos que pedir a Deus para fazer justiça e evidenciar para que seja detido a nosso favor. Porque a nossa fé fica comprometida na perseguição. Você não vive a fé, você não conta a experiência, o testemunho. Porque a perseguição lhe deixa toda turbada, preocupada, vigiando direto. Você fica na torre de vigia constantemente por causa da perseguição, porque está sentindo que está vindo de todos os lados. Essa era a igreja. A igreja, nessa época da igreja primitiva, ela estava escondida, ela vivia escondida, ela orava escondida, os sinais eram presentes e grandiosos, mas muito perseguida, então ela não aparecia para falar, para pregar. Se dependesse só da Judéia e de Jerusalém, ela teria morrido ali, mas ela sai, ela vai ganhar almas, e quem começa a evangelizar é uma fuga. Ela nasce lá fora através de uma fuga dos cristãos, fugindo de Jerusalém. Então, na perseguição, não dá para contar história, só dá para guerrear. E essa foi a lição 7. Ela é perseguida, mas ela não é temível. Ela não teme a esta e nem qualquer outra perseguição. Amém.